Shalom, irmãos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui no canal, assim como os bereanos. E o assunto dessa vez será um assunto escatológico. Nós vamos estudar Apocalipse 11, que fala das duas testemunhas. A interpretação literal, ela não é apropriada, visto que utiliza uma figura de linguagem em sentido figurado, em vários pontos do texto. Como já sabemos, precisamos respeitar essa figura de linguagem durante todo o desfecho do relato. Conforme pontuaremos em vários trechos desse relato, não teria como conceber uma linguagem literal para narrar esses acontecimentos, como acabei de falar, né? Vamos começar. Versículos 1 e 2 nos diz: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está de fora do santuário e não o meças, porque foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. A cana ou a vara era um artefato usado para medir. Essa vara aponta para a medição da estatura perfeita de Cristo. O santuário de Deus é composto pela sua igreja, a noiva de Cristo. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ao medir o nosso interior, devemos alcançar a medida e a estatura perfeita de Cristo. No início do livro de Apocalipse, logo ali no capítulo 1, 2 e 3, antes mesmo de começar ali os relatos do tempo do fim, o leitor se depara com as cartas às igrejas. E isso também nos remete à ideia de que cada um, ao ler esses elogios e essas repreensões que são feitas para cada uma das igrejas, fazer essa autoavaliação para ver se nos encontramos irrepreensíveis diante do nosso comportamento cristão. Ou seja, uma maneira de você medir, justamente, se você, antes de começar a leitura ali do livro de Apocalipse, você vai ver que ali fala do espírito das 7 igrejas e você vai ver que ali tem repreensões e elogios. É legal você ler cada um deles e ver de repente em qual deles você, como igreja, como espírito de uma igreja, em qual deles você se encaixa. Ver se você tem alguma repreensão que você possa corrigir ou se você se encontra num estado irrepreensível. Então, esse medir é avaliar se somos irrepreensíveis em Cristo segundo os padrões estabelecidos pelo nosso eterno Yahweh. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, um texto que nos dá base para esse raciocínio desses dois primeiros versículos. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Yahweh no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando eu falo Yahweh, irmãos, eu estou me referindo ao nome do Eterno. A gente vai fazer um estudo voltado a esse tema. Se alguns irmãos que já acompanham o meu canal viram que eu me referia antes ao nome de Deus como Yahweh, e agora eu aprofundei esse estudo e hoje eu me refiro ao Eterno como Yahweh. Também em 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículos 16 e 17, olha o que nos diz. Também dando essa referência que o nosso corpo é santuário de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém
destruir o templo de Ial, Ial o destruirá, porque o templo de Ial, que sois vós, é santo. Então aqui as referências, né, para vocês verem que hoje, debaixo dessa nova aliança, na cronologia ali da linha do tempo que nós estamos vivendo nesse exato momento, o templo ele passou a ser um templo espiritual. Na época do Antigo Testamento existia um santuário que era físico, ele era dividido ali em duas partes, tinha a parte do santo, a parte do santíssimo, né? Mas com a morte de Jesus, o véu se rasgou de cima para baixo e aquele templo passou a não existir mais. Por isso que Jesus disse, eu construirei o templo em 3 dias. Ele estava referindo-se ao templo espiritual, que seria nós mesmos formamos um corpo santuário, que é a igreja de Cristo. Claro, tem que ter a medida, a estatura perfeita para alcançar essa plenitude em Cristo. Também em Atos, capítulo 17, versículo 24, nós lemos: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O templo é um templo espiritual e esse templo somos nós, cada um de nós. E a referência de medir com a medida da vara citada ali no versículo 1, vejamos o que nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 13, referente a isso, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É essa a medida que nós precisamos atingir. Por isso que ali no versículo 1 fala sobre a vara e medir o santuário, referindo-se exatamente a isso. Também em Efésios capítulo 3, versículos 17 e 18 nós lemos: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Repararam aqui mais uma vez se referindo a você fazer essa medição para ver se você está na estatura perfeita de Cristo? Mas o que dizer ali que falou nesses primeiros versículos, né? Sobre deixar o átrio externo de fora e não o meçais? Vamos ver o que está querendo dizer a respeito disso? Para isso a gente vai lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, que tem uma conexão com isso. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Portanto, referindo-se ao tempo determinado da perseguição, ou seja, para esse tempo aqui de Apocalipse 11, o tempo do fim, não devemos nos preocupar com o átrio externo, que é o nosso corpo carne, pois ele será pisoteado pelos gentios, ou seja, sofrerá prisões e até para alguns a morte. A gente vai ver isso ainda nesse estudo logo adiante. Então essa passagem nos remete à ideia de que não devemos nos preocupar com o que pode acontecer com o nosso corpo carne, mas sim estar espiritualmente com o nosso templo na medida e estatura perfeita, na plenitude de Cristo. Outro ponto importante, o qual debateremos muito nesse estudo, é o tempo determinado para cada fase. A gente vai ver que nesse tempo vai ter um tempo ali estabelecido, a gente vai estudar sobre isso. E a gente vai entender que esse tempo abrange 2 fases.
No caso da perseguição, se refere a 42 meses, que você vai dividir por 12 e vai dar 3 anos e meio. Sabemos que corresponde, então, esse tempo designado para a perseguição de 3 anos e meio. Agora, vamos avaliar Apocalipse 11, versículo 3, o que nos diz. E concederei poder às minhas 2 testemunhas, que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. Qual poder será dado? Vamos ver em Atos 1:8 o que nos diz? Reparem como tem uma forte conexão aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O que esse texto aqui está dizendo? Esse poder que vai ser concedido às 2 testemunhas é o Espírito Santo. Por causa desse poder, esse povo vai testemunhar a Deus nesse tempo de tribulação, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra, em outras palavras, no mundo inteiro. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nós também lemos: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, esse é um poder que não emana do homem. Para você ter esse poder de profecia, para você conseguir ser uma testemunha fiel, você precisa ter essa dose, esse estar aí com essa unção, estar com o Espírito Santo. A gente vai ver que também tem uma referência disso em Atos, capítulo 2, versículos 16 e 18, que nos diz: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, ou seja, lá no Antigo Testamento. A gente vai ler o que está escrito em Joel, que é a mesma coisa, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Olha só o que vai acontecer com as testemunhas, porque aqui também está se referindo ao tempo do fim, né? E que também está dizendo aqui que vai derramar o seu Espírito sobre os seus servos naqueles dias. E vamos ver lá em Joel, que está escrito a mesma referência, um pouquinho mais abrangente, que diz assim, em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Falou a mesma coisa, né? Então, as 2 testemunhas, elas profetizarão. Esse poder que elas vão receber é um poder de profecia, é um poder de derramamento de Espírito Santo. A gente vai ver mais alguns detalhes nos versículos à frente também, né? Ou seja, esse é o tempo em que não serão perseguidas. Pelo contrário, os textos adiante sugerem que elas é que perseguirão as nações, no sentido de pregar com veemência a verdade para um povo rebelde e idólatra. Como a gente viu ali, né? Que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. Esses 1260 dias você divide por 30, vai dar 42 meses, que você vai dividir por 12 e vai dar ali 3 anos e meio. Então, o tempo da profecia será de 3 anos e meio. E o que dizer sobre elas estarem vestidas de saco?
dizer isso? Pano de saco ou cilício, como alguns também dizem, em algumas traduções vocês vão encontrar esse termo, representam uma veste de lamentação, angústia e tristeza. No Antigo Testamento, quando um servo do eterno Yahweh se arrependia profundamente dos seus pecados, ou se encontrava em estado de muita preocupação, angústia ou tristeza, este rasgava suas vestes e usava roupas de saco, que é uma veste áspera usada como penitência. Vamos ver um exemplo de comportamento de quem está usando o pano de saco? Vamos ver lá em Daniel, capítulo 9, versículo 3, que nos diz: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Yahweh, para o buscar em oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Ou seja, era quando eles estavam aí muito contritos, né? Então, estar vestido de pano de saco nos remete à ideia de sujeição e obediência extrema ao Todo-Poderoso do Universo, Yahweh. Agora você imagine como vão estar as pessoas. Tem uma passagem lá em Mateus 24 que fala: e assim como nos dias de Noé, que se casavam, bebiam, se davam em casamento, foram pegos de surpresa, porque eles não estavam nem ligando, né? Eles estavam simplesmente vivendo os deleites, os prazeres deles, e não estavam ligando para os sinais, não estavam despertos, não estavam vendo as coisas acontecerem. E você imagina essas duas testemunhas ali pregando para um povo rebelde, para um povo que não quer ouvir, que muitas vezes até vão rir da cara deles. Aqui nesse estudo a gente vai ver que quando eles morreram, esse povo festejou quando essas duas testemunhas morreram. Então, porque o texto fala que eles estavam atormentando as nações. Por quê? Porque nesse tempo as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. Elas vão querer elas estabelecer o padrão e não obedecer o padrão estabelecido por Deus. Já as duas testemunhas vão fazer questão de viver esse padrão estabelecido por Deus. Então podemos concluir que as duas testemunhas profetizarão cheias de temor, sujeição por um período de 3 anos e meio. Agora vamos acompanhar em Apocalipse 11, o versículo 4, o que nos diz: Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Senhor da terra. Aqui agora a gente vai começar a entender quem são essas 2 testemunhas, porque aqui deu várias dicas. Falou que são 2 oliveiras e 2 castiçais, que estão diante do Senhor da terra. Com isso daqui, a gente vai conseguir, através de outros textos que têm essas mesmas referências, conseguir discernir quem são essas 2 testemunhas, né? Então, essa mesma linguagem que a gente leu aqui nesse versículo 4, falando ali de oliveiras, castiçais, diante do Senhor da terra, essa mesma visão e simbologia a gente encontra no livro profético de Zacarias, lá no Antigo Testamento, comprovando que está dentro do mesmo contexto das 2 testemunhas. Vamos ler Zacarias 4, do 1 ao 14. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: Que vês? E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outro à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Prestem atenção agora nesse ponto aqui. E respondeu-me dizendo:
Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra que a gente já viu aqui que o poder que será concedido às duas testemunhas, esse poder, ele é o derramamento do Espírito Santo? Aqui ele está fazendo uma referência a isso, está falando que não vai ser com violência nem por força, vai ser pelo derramamento do Espírito Santo, né? Aí continua ali a leitura, né? Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Então aqui está dizendo, fazendo também referência, né, às duas testemunhas. Quem és tu, ó grande monte? Quem é você? Quem são vocês, nações, diante das duas testemunhas? Traduzindo, né? Fazendo essa implementação dos contextos, né? Porque ela trará pedra angular com aclamação, graça. Ou seja, porque eles vão testemunhar a Cristo, né? Traduzindo, né? E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa. Reparem que aqui está se referindo a medidas também. Os alicerces são ali a base de uma casa, né? Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, ou seja, para que vocês saibam que nós testemunhamos a Deus, porque num tempo ali do fim, onde as pessoas vão estar amantes dos prazeres, dos seus deleites, das concupiscências da sua carne, essas duas testemunhas vão provar que é possível servir a Deus, mesmo nesse tempo, elas vão conseguir mostrar para os outros que sim, é possível viver os padrões de Deus. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Reparem aqui o prumo, mais uma vez um artefato de medir. Repararam como tudo está interligado? Esses são os 7 olhos do Senhor, os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Reparem que aqui está falando das 2 oliveiras e do castiçal, assim como a gente lê lá em Apocalipse 11. E respondendo-lhe, outra vez disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Esse azeite dourado aponta para a unção, né, que é o Espírito Santo, que será derramado, que é o poder conferido às 2 testemunhas, né? E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, meu Senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor da terra. Repararam, irmãos, que no versículo 14 de Zacarias 4, descreve exatamente o que lemos no versículo 4 de Apocalipse 11, usando exatamente as mesmas palavras. Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Exatamente a mesma expressão. No relato, as 2 oliveiras alimentam de azeite o candelabro, ou seja, as 2 testemunhas alimentarão a terra, ou seja, as nações, com o evangelho puro. Esse azeite, ele simboliza tanto a unção quanto a pureza, né? O evangelho puro. E elas terão a unção com elas, pois estarão cheias do Espírito Santo. No Velho Testamento, a unção era um privilégio concedido apenas para sacerdotes, reis, profetas e juízes. Já no Novo Testamento, que a gente sabe, o Novo Testamento é uma glória maior que o primeiro, né? As 2 testemunhas são ungidas.
Elas compõem os cristãos irrepreensíveis, seladas com o Espírito Santo, formando um sacerdócio real, pois alcançaram a estatura e a medida perfeita na plenitude de Cristo. Por que elas são comparadas com oliveiras? As oliveiras, elas produzem azeitonas. As azeitonas produzem azeite. O azeite representa unção, Espírito Santo, né? Por que são comparadas a duas testemunhas? Porque são irrepreensíveis, provando para o resto da humanidade que é possível viver debaixo dos padrões de Yahweh, mesmo em dias em que a esmagadora maioria prefere os deleites do mundo. E por que também que elas são comparadas a dois castiçais? Porque elas são a luz do mundo em tempos de trevas. Vamos ver textos que dão respaldo para isso, também se referindo a esse tempo. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós lemos: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso são chamados de castiçais, né? Fazendo referência à luz. Em Mateus 5, 14 e 16 nós lemos: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então essas duas oliveiras e esses 7 castiçais também apontam para Apocalipse no capítulo 2 e 3, onde vemos o relato das 7 igrejas. Destas 7, 2 são irrepreensíveis, que são a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Ali no começo de Apocalipse, no capítulo 1, relata que João, foi arrebatado em espírito para o dia do Senhor, referindo-se ao tempo, ao fim dos tempos, e ele ouviu uma voz de trombeta que dizia para ele escrever tudo o que visse e enviasse às 7 igrejas. Vamos ler esse relato? Então acompanhe aí na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículos do 11 ao 13, que nos diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e o envie às 7 igrejas que estão na Ásia. São Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Reparem nas ligações. A gente está lendo Apocalipse 11, que remeteu a gente lá para Zacarias 4, que está falando aqui, dando as mesmas referências aqui no comecinho de Apocalipse, né? E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então ele seguiu ali descrevendo mais adiante nos versículos 19 e 20 e conclui o seguinte: Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aqui, gente, tem uma ligação muito grande, a gente vai ver isso agora nessas próximas leituras aqui. Reparem que esses 7 castiçais, são os mesmos descritos lá em Zacarias 4. E olha só para um detalhe, irmãos.
dessas 7 igrejas, desses 7 castiçais, só 2 são irrepreensíveis, que são a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E estas representam as 2 oliveiras com seu azeite puro pela sua irrepreensão. Reparem que o versículo 4 também se refere a 2 testemunhas como 2 castiçais, fazendo uma conexão inquestionável entre os relatos. A gente leu, né, aqui no Apocalipse 11, o versículo 4, que dizia, né, essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra, né? Aqui, sobre as igrejas, né, a gente está vendo o mesmo contexto, né? Outro detalhe, irmãos, que vale a pena a gente pincelar aqui, que o castiçal, ele é o tubo que vai uma vela, enquanto o candelabro ou candeeiro é ali o pedestal, né, que cabe várias velas sobre ele. Reparem, irmãos, nessa conexão ali em Apocalipse 1, versículos 19 e 20 que a gente acabou de ler. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, está ali em Apocalipse 1, versículo 20. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, ou seja, cada castiçal vai uma vela, o candeeiro vai a 7 velas, né? Então ali está se referindo a 7 castiçais. E desses 7 castiçais, 2 são irrepreensíveis. Ali no versículo 4 de Apocalipse, né, também falou sobre as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra, ou seja, estão conseguindo entender a ligação que tem aqui nesses textos, né? Em Apocalipse 1, no versículo 20, ele confirma essa ligação. Então, o mistério das 7 igrejas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Senhoras e senhores, aqui está a prova de que as 2 testemunhas são 2 grupos de pessoas, 2 igrejas, e não 2 pessoas como muitos pensam que são, né? E aqui, ao entender que são 2 igrejas, ou 2 grupos de pessoas, vamos dizer assim, cabe dizer igreja, claro, né? Ou 2 espíritos de igreja, podemos voltar para o versículo 1 de Apocalipse 11, o primeiro versículo que a gente leu, porque ele diz para medir o santuário, né? E os que nele adoram, se referindo a muitos, no plural, né? E a repreensão dada às igrejas, essa repreensão que foi dada ali para essas igrejas, as únicas que se encontraram na medida e estatura perfeita de Cristo, sem repreensão, foram os 2 castiçais, representados por Esmirna e Filadélfia. Estão conseguindo, irmãos, conectar aqui a ligação que tem entre ali Apocalipse 11 com Zacarias 4, ali com Apocalipse 2 e 3 que vem falando das 7 igrejas? É incrível a conexão que a gente tem aqui, né? Então nós vimos no início desse estudo que o santuário de Deus é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o que, gente? A igreja. Conseguem ver como vai se ajuntando as pontas aqui? Em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17 a gente lê: Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo. Irmãos, nós vamos ver aqui nos próximos versículos, logo adiante no versículo 5 especificamente, que quem quiser fazer mal às 2 testemunhas, importa que morra.
Ou seja, ele sofrerá retaliação. Não é exatamente o que está dizendo aqui em Coríntios 3, 16 e 17, irmãos? Outro ponto a se considerar aqui, referindo-se também ao santuário, ele está no plural, como sendo um grupo